falar sobre uma outra notícia que circula nos portais, principalmente na Folha de São Paulo, né? E vamos tentar entender o porquê, inclusive. A Folha de São Paulo requentou uma notícia de uma delação citando propina, pagamento de caixa 2, na construção da Ecovias, né? Pela Ecovias ali, foi um representante da concessionária, inclusive, que fez essa delação, citando governadores de São Paulo entre 98 e 2015. E, assim, do nada, a Folha de São Paulo traz essa notícia que não tem nenhum factual, assim, não tem nenhum gancho, nada de novo aconteceu nesse processo, mas estava lá estampada na Folha de São Paulo ontem. E daí eu queria que você nos ajudasse a entender que movimentos são esses de bastidores para uma notícia como essa surgir num ano como esse, ano eleitoral 2022. Explica para a gente, Silvio. Eu também fiquei me perguntando por que apareceu essa notícia, né? Porque a história começa com o fato de que a Ecovias, ela sobretaxou o valor do pedágio, né? E quando o processo que se abriu contra ela e contra outras 11 empresas que controlam pedágios, né? Lá no milênio passado, né? O que foi apurado? Que eles tinham cobrado a mais dos usuários do pedágio alguma coisa como R$ 1 bilhão até aquele momento, né? E isso é apresentado nesse momento, na informação que tem na Folha agora, simplesmente como a existência de um cartel. O cartel faz isso, o cartel impõe um preço ao mercado que é maior do que deveria ser, né? Bom, o que acontece? Quer dizer, a Ecovias agora tem uma multa de 650, aonde vai pagar em serviços 400 milhões. Quer dizer, vai se reduzindo. E o que acontece para que ela seja favorecida dessa forma? Eu tenho uma hipótese, não é uma informação, é uma hipótese, né? Mas quando você vê que as denúncias recaem sobre o PSDB, sobre o PT, sobre vários partidos que têm candidatos ao governo do Estado, né, você fica se perguntando assim, por que requentaram uma discussão, né, em que a denúncia é de 1998 a 2015, como se não tivesse havido tempo, durante esses 7 anos, para tratar desse assunto antes, né? E eu fico me perguntando o seguinte, a quem favorece essa informação? Primeiro é preciso salientar que não existe nenhum nome dos delatores. A notícia diz assim, uma delação que nós preservamos a identidade diz que houve propina. Você não tem como provar isso. Está correndo sob sigilo. E quem está fazendo isso é o Ministério Público, que já fez várias aprontas em favor do Bolsonaro, né? Então, o que vem daí para mim são duas questões que me parecem importantes. Uma, né, é que o uso da delação premiada, que é o que está sendo usado agora, ele começa a ser um tema quando os Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos, em 2007, no Brasil, abre um curso para formação de delegados, de promotores, juízes do Brasil, sobre a legislação anticorrupção aprovada nos Estados Unidos e ratificada aqui em 2013. Em 2007, vem uma especialista dos Estados Unidos para a Embaixada Brasileira e durante 2008 e 2009, essa especialista vai dando cursos para os policiais, para os juízes, para os promotores brasileiros, né, sobre como faz para usar a delação premiada e pressionar as empresas para que elas assumam a sua responsabilidade nessas coisas, né? Isso, inclusive, está denunciado. Acho que tivemos problema de conexão com o Silvio, né? Silvio travou.
Silvio estava falando então sobre essa reportagem que apareceu na Folha de São Paulo, trazendo, requentando uma delação que aconteceu de um representante, de um funcionário da Ecovias, dizendo que durante 98 a 2015 teve pagamento de propina e caixa 2 na construção de certas obras. Ele cita ex-governadores de São Paulo, do PSDB, principalmente, mas também cita outros partidos, né? Essa reportagem traz, inclusive, não só PSDB, como PT e União Brasil. Deputados desses partidos estariam envolvidos, inclusive, nesse esquema de pagamento de propina e caixa 2. Bom, o que Silvio sugere é que essa notícia foi levantada, foi requentada nesse momento pelo Ministério Público, inclusive, num esquema político, na verdade, né? O Silvio voltou, e eu volto a palavra para ele, inclusive, né? Você sugere, Silvio, que a politicagem por trás de requentar uma notícia como esse num ano eleitoral. Então, eu estava falando, inclusive, do treinamento que teve o Ministério Público, os juízes, né? Que vai dar na Lava Jato, né? Sim. Que é uma política dos Estados Unidos de destruição da economia brasileira. Eu faço menção a isso no último editorial que eu escrevi no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que está na praça hoje, né? E o que acontece? Quer dizer, esse tipo de delação, ele queima as pessoas, ele frita politicamente, vamos dizer assim, todos aqueles que estão sendo supostamente responsáveis. Inclusive, a notícia também diz respeito ao grupo da CPI que se constituiu na Assembleia Legislativa de São Paulo, que teria sido também subornado para poder facilitar a vida da Ecovias e dos políticos que favorecidos por suborno. Eu não estou entrando no mérito se houve ou não houve suborno. Quer dizer, eu estou entrando no mérito do uso de uma informação, né, sem fonte de referência, com acusações graves sobre um conjunto de pessoas que tem muito a ver com as eleições desse ano. E se você perguntar assim, bom, quem ficou de fora? Quem se beneficia com esse jogo? Eu vejo que quem se beneficia desse jogo, e aí é a minha hipótese, é o Tarcísio de Freitas, que vai concorrer ao governo do estado de São Paulo, né? Porque ele ficou de fora desse negócio e o resto entrou, né? Então, se a hipótese é correta, nós estamos começando a assistir à guerra das fake news nas eleições, sob iniciativa do bolsonarismo, tentando queimar os seus adversários, né? De uma maneira absolutamente criminosa, porque não dá a fonte, né? O Ministério Público diz que está sob sigilo, de fato está, mas por que está sob sigilo essa discussão, né? E a Ecovias, que teve um baita de um desconto na sua multa, porque foi identificado que ela desviou, fez um sobrepreço que acumulou um valor muito maior do que hoje está sendo negociado, pode ter sido o instrumento de pressão, essa redução da multa, para que ela assuma o papel de delação, sem, contudo, identificar o responsável. Hoje em dia, o crime incide sobre a pessoa. Você veja bem, o Alan dos Santos está sendo procurado e não a rede que ele alimenta de fake news. Quer dizer, o correto seria identificar as pessoas responsáveis, né, e criminalizá-los e processá-los. Mas quando você não tem fonte, quando você não tem identidade, isso é mentira, isso é fake news. Deveria ser obrigado, a Folha precisava fazer uma autocrítica nesse sentido, né, de que não se pode dar a primeira capa do jornal, a manchete, né, para uma informação que tem toda a cara de ser fake news, tem toda a cara de ser uma montagem para trabalhar as eleições desse ano. Tem 7 anos de intervalo entre o fim, 2015, e agora. Entende? Por que agora, nesse momento, né, isso está sendo pensado? Então, é uma questão delicada, é uma questão que não diz respeito somente à mudança da agenda, que deveria estar tratando da fome, da pandemia, não é? Quer dizer, da desigualdade,
do corte nas políticas sociais, do preço da gasolina, do preço do gás, mas está tratando dessas questões morais como se isso fosse o centro da nossa política. É lamentável.